Módulo 38, página 59, grupo 3, eixos de simetria do quadrado e do retângulo. Muitas figuras geométricas que você conhece e já estudou apresentam um eixo de simetria. Várias delas possuem mais de um eixo de simetria, como é o caso do quadrado e do retângulo. Eixos de simetria do retângulo. Os retângulos, de maneira geral, apresentam dois eixos de simetria, como os eixos AB da figura ao lado, aqui, ó, esse eixo aqui, o A, né, verticalmente, e o B horizontalmente. Como os eixos A e B da figura ao lado, há um caso em particular em que o retângulo possui mais eixos de simetria. É o caso em que o retângulo possui todos os lados de mesma medida, sendo o quadrado. Então, eixos de simetria do quadrado. O quadrado é um caso particular de retângulo. Ele possui lados e ângulos de mesma medida. Por essa razão, além dos dois eixos de simetria encontrados em qualquer retângulo, há ainda outros dois, totalizando 4 eixos de simetria. Na figura ao lado, as retas R, S, T e U, ó, R, S, T e U indicam esses 4 eixos. Outras figuras simétricas podem ser formadas partindo de quadrados ou retângulos, como mostrado a seguir. Então, aqui eles fizeram outra figura simétrica. A gente observa também em pisos de casa, onde tem algumas figuras, tá? Então, página 59. Agora vamos para os exercícios de aplicação. Página 70, exercício de aplicação, módulo 38. Eixos de simetria do quadrado e do retângulo. Terminei de ler? Sim. Olha, deixa eu ler essa explicação aqui. Desenvolvemos neste capítulo apenas a simetria axial, que é por eixo. Sempre que julgar necessário, sugerir o uso de um pequeno espelho para que o aluno visualize a imagem simétrica em relação ao eixo. Fizemos isso no módulo 37. Sobretudo, nos exercícios em que ele deverá traçar o eixo de simetria ou construir a imagem simétrica de outra imagem apresentada. O bom entendimento do conceito de simetria favorece uma melhor compreensão de conteúdos posteriores, como nos opostos abordados no 7º ano. As definições sobre quadriláteros serão detalhadas no capítulo 51. No entanto, é importante ressaltar desde já que o quadrado também é um retângulo. Caso seja necessário, pedir ao aluno que lê a definição de retângulo encontrada nos dicionários. Os alunos deverão perceber que não há um conceito dizendo que o retângulo tem obrigatoriamente lados diferentes. Ele tem lados paralelos. Então, aluno, o que você vai fazer? Abra o dicionário ou pesquisa aí no Google a definição de retângulo. Exercícios de aplicação. 1. Você vai pesquisar a definição de retângulo e posta no grupo para mim, tá? Ou escreva aí no seu caderno, depois tira uma foto e me manda. 1. Cada uma das imagens seguintes mostra uma construção realizada pelo ser humano, que possui eixo de simetria. Observe-as com atenção e, com auxílio de régua, trace todos os eixos de simetria. Depois responda ao que se pede. Bom, ó, estamos vendo essas duas construções. Aqui, ó, cúpula da Galeria Vittorio Emanuele, Milão, na Itália. Ó, estamos na Itália. E aqui, a estrutura interna da Torre Eiffel, Paris, França. Olha que chique, gente. Estamos embaixo da Torre Eiffel. A forma dessas duas imagens e seus respectivos eixos são associadas a qual figura geométrica? Geométrica plana com características semelhantes. Bom, então, pediu para traçar o eixo de simetria, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que tem o eixo de simetria, tem esse eixo vertical, né? Então, vocês vão traçar esse eixo vertical nas nossas
duas figuras. Traçamos. Também observamos que é uma figura de 4 lados, regular, né? Porque todos... Então, observamos que ela também, além de ter esse eixo, que nós estamos estudando agora, eixo de simetria do quadrado e do retângulo, então a gente observa que tanto no quadrado quanto no retângulo, né, nós temos fizemos esse outro eixo, certo? E aqui vamos fazer esse outro eixo aqui, ó. Peraí. Bem no centro aqui, ó. Tá bem, tá vendo? Bom, traçamos esses dois eixos, então vocês têm que verificar bem o centro. Olha como que a gente pode, você pode medir, ó. Tem 6 centímetros. 6. Então, a gente pode calcular, 0, vai até o 6,1. Então, vai estar no 3 e um pouquinho. 3,5, que vem calcular aqui o eixo. Então, se aqui tem 3, vamos só conferir. Aqui nós também temos, ó, 6,1. Então, também lá em... Aqui também, então, trata-se de um quadrado. Bom, eu não sei se está enquadrada a foto no próprio quadrado, mas a gente vai ter que observar onde é o centro, ó. Quando, se traçar o eixo aqui, tá vendo que aqui, tá vendo um quadrado aqui? O centro desse quadrado aqui, ó, ponto médio deste segmento é aqui, o ponto médio desse segmento é aqui. Então, vamos traçar aqui o nosso eixo de simetria. E bem aqui, ó, entre um X e o outro, entre o X e o outro. E dividindo ao meio esse quadrado lá. Tá vendo? Esse daqui, dividimos ao meio. Então, dividimos em 4 partes. Mas como se trata de um quadrado, o que que acontece? Nós observamos agora ali na teoria que além o quadrado e o retângulo possuem 2 eixos de simetria. Porém, o quadrado, ele possui mais ainda, né? Possui 4. Então, vou traçar esse outro eixo, ó, um eixo que tem que cortar aqui ao meio, tá vendo? Então, eu vou traçar aqui. Tracei essa aqui. Essa diagonal, agora eu vou traçar. Na realidade, eu não fiz pela diagonal, porque a diagonal tinha que sair no vértice aqui, ó, e no outro vértice. Essa aqui eu tô realmente observando, ó, que para ter o eixo de simetria eu tenho que dividir, eu tenho que traçar a diagonal lá daquele quadradinho lá no meio. E aí ela não ficou bem na diagonal aqui nas pontas, tá vendo? Mas a nossa figura tá igualzinha. Aqui, tracei os 4 eixos e aqui também. Então, aqui você vai traçar também, ó. O que nós vamos dividir? Nós vamos dividir o círculo, né? A gente já dividiu ele em 2. Agora, a gente tem que traçar ele, ó. 1, 2, 3, 4. Também no 2, né? Esse aqui a gente consegue visualizar esse eixo, não consegue? Então, vamos pôr aqui. Aqui. E aqui o meu outro eixo, tá?
Pronto, traçamos 4 eixos. Então, que figuras são essas? A forma dessas duas imagens e os respectivos eixos são associados a qual figura geométrica? Ao quadrado, tá? No texto teórico, há a afirmação de que o retângulo que não seja o quadrado apresenta apenas 2 eixos de simetria. Agora, observe a figura ao lado. Esse aqui, esse retângulo traçado à diagonal, R. A reta R divide em 2 triângulos de mesma forma e mesmo tamanho. No entanto, ela não é considerada o eixo de simetria. Pegue uma folha de papel, dobre-a pela sua diagonal, como a reta R, e explique por que a reta R não é considerada um eixo de simetria. Bom, se você pegar a sua... Cadê a folha? Deixa eu pegar uma folha aqui para você observar. O nosso eixo. Encontrei. Bom, se você tem... Olha aqui. Se a gente traça essa reta... por que ela não pode ser o eixo de simetria? Olha aqui. Ele pediu para você pegar um papel, né? E traçar a diagonal, igual estava lá naquela reta R. Traçar a diagonal e dobrar. Dobrei. O eixo de simetria... Lembra daquela borboleta lá no módulo 37? Que como ela estava de um lado, ela estava para o outro. Então, se eu traço o eixo de simetria, o que ele tem que acontecer? Como está de um lado, deveria estar o outro. Como está de um lado aqui, ó, deveria estar o outro. Então, ele pede para você desenhar o formato da folha após ser dobrado. Então, você vai desenhar isso aqui, ó. Tipo esses dois triângulos aí. Então, apesar desses 2 triângulos serem idênticos, quando você dobrar ele aqui, ó, e ele ficar assim, um não vai sobrepor o outro, ou seja, o outro não vai ficar por cima do outro, idêntico. Então, você viu que ficou de uma forma diferente? Então, por exemplo, se a gente pegasse aquela borboleta lá no início e dobrasse, a gente ia verificar que ela ia sobrepor, ó, né? Dobrando aqui, não ia, uma ia sobrepor a outra. Então, no caso do nosso retângulo, ele não sobrepôs, então não fez o eixo de simetria, tá? Então, resposta: apesar de os 2 triângulos formados possuírem mesma forma e mesmo tamanho, eles não estão dispostos de forma oposta em relação à reta. No caso da dobradura, os 2 triângulos não se sobrepõem, tá? Então, como que você vai desenhar o formato da folha que ficou? Assim, ó. Você vai desenhar o triângulo, né? E a outra que passa aqui por cima, exatamente. Ela não sobrepõe, ou seja, não fica por cima, tá bom? Então, é isso que é pra você fazer nessa 2 aqui. 3. Sobre os eixos de simetria em quadrados e retângulos, é correto afirmar que todo retângulo, olha aqui, todo retângulo tem 4 eixos de simetria? Não, todo retângulo não. Apenas no retângulo tem 2. Então, são 2. Aqui tá errado. Todo quadrado tem apenas 2? Não, tem apenas 2 não. Tem 4. Tá bom? Então, o quadrado tem 4. Um quadrado tem 2 eixos de simetria? Somente se for retângulo? Um quadrado tem 2 eixos de simetria somente se for retângulo? Não, o próprio quadrado, ele tem 2 eixos de simetria também, só que ele não tem apenas, só 2, tá? Então, um quadrado tem 2 eixos de simetria somente se for retângulo? Não, se for quadrado também tem 2 eixos, inclusive tem mais de 2. Um retângulo tem 4 eixos de simetria somente se for quadrado? Sim, se esse retângulo for quadrado, sim, tá? Então, essa é a nossa resposta. E nem todo quadrado possui 4 eixos de simetria? Bom, nós vimos que os quadrados, né, eles possuem os 4 eixos, sim. Então, letra
D, tá bom? Então, vamos ler essa observação aqui, ó. Todos os retângulos possuem pelo menos 2 eixos de simetria. No caso específico do retângulo ser um quadrado, ele terá 4 eixos de simetria. Logo, é correto afirmar que um retângulo tem 4 eixos de simetria somente se esse retângulo for quadrado, tá? 4. O quadrado na figura foi repartido por seus eixos de simetria e colorido. Bom, então aqui, ó, tá os 4 eixos aí que foi dividido, certo? Então, se eu dobro aqui, ó, se eu dobro aqui fica o eixo, né? Se eu dobro nessa diagonal também fica aqui, um lado sobrepõe o outro. Se eu dobro aqui, um lado sobrepõe o outro. Se eu dobro exatamente aqui, um lado sobrepõe o outro, tá? Sobre essa figura, responda ao que se pede. A. Os triângulos de cor amarela são simétricos em relação à reta? Em relação a essa reta B, em relação, ó, tá vendo? Que aqui, ó, eu consigo espelhar ele, eu consigo ver ele, vou pegar um espelho, eu consigo ver ele ali, ó, eu consigo ver ele exatamente assim, espelhado, consigo, né? Em relação a qual reta? Reta B. Então, reta B. B. Os triângulos cor roxa são simétricos em relação a qual reta? Bom, já é outra reta, né? Que olha aqui, tô vendo esse triângulo aqui, tô vendo o espelhamento dele ali. E qual que é a reta aqui? Reta D. Então, B, reta D. C, os triângulos de cor verde. Olha lá o outro de cor verde. Um pouquinho no cantinho. Qual que é o eixo lá? Reta A. D, os triângulos de cor azul são simétricos em relação a qual reta? Os azuis, olha. Os azuis. Peraí. Os azuis, olha. Ele é em relação a essa reta aqui, ó. Reta A. A. Qual eixo de simetria não apresenta figuras simétricas com relação às cores dos triângulos? Qual eixo de simetria não apresenta figuras simétricas em relação às cores? Bom, eu testei o B, teve o amarelo, o A teve o azul, o D teve o rosa, e aí a gente só não viu nada do C, né? E mesmo assim, por quê? Olha, se eu pego lá o meu eixo C, olha aqui, ele tinha que ficar simétrico, né? Olha lá, então ele tinha que ser rosa, azul, azul e amarelo. Rosa, azul, azul e amarelo. E ele não tem, o eixo C, ele não tem simetria, tá bom? Então, reta C, na letra I, certo? Agora vamos para os exercícios propostos. Vamos lá? Ou eu corrijo na próxima? Vocês fazem. É isso aí. Tarefa de casa, página 73. Página 73, foi a página 73? Exercícios propostos do módulo 38. Do módulo 38. Então, página 73, certo? Muito obrigada.